Olá, muito bem-vindos a mais uma entrevista da série Rede da Construção Digital em Casa. Hoje recebendo o meu querido amigo Ricardo Mateus, fundador e CEO da Brasil ao Cubo, uma empresa inovadora lá de Santa Catarina, de Tubarão, que está trabalhando em prol da industrialização da construção. Ricardo, tudo bem por aí? Olá, Bob, tudo bom? Agradeço pelo convite, eu acho que é uma honra participar aqui desse momento aqui contigo. Fico muito feliz com o trabalho que vocês estão fazendo, eu acho que está auxiliando muito no desenvolvimento da cadeia da construção civil. De fato, a gente está industrializando todo o nosso processo aí, que definitivamente eu acho que chegou, né? Alguns players já desenvolvendo em estrutura suficiente, chamadas inovadoras, e a Brasil ao Cubo é uma delas. Fico muito agradecido pelo convite. Muito bem. Então, veja, qual a ideia? O nosso foco aí, a rede de construção digital, hoje, é a rede de construção digital e industrializada. Estamos trabalhando nessas duas vertentes, transformação digital e industrialização da construção, impulsionando o movimento de modernização do setor da construção. Eu, Ricardo, hoje, traz, então, a experiência da Brasil ao Cubo, uma empresa, como vocês vão ver, nova, mas muito pujante e muito forte, atuando, principalmente nessa fase da pandemia, fazendo experiências e trabalhos fantásticos em prol da construção. Então, primeira fase, o nosso papo aqui, um papo bastante informal, bastante descontraído, eu queria que o Ricardo contasse a história do Brasil ao Cubo, uma história recente, mas muito rica. Ricardo, como começou a Brasil ao Cubo? Eu sei que foi de uma inspiração, uma inspiração sua, sempre visionária. Como é que começou lá? Como é que nasceu essa empresa fantástica? Então, Bob, é o seguinte, eu acho que antes de falar da Brasil ao Cubo, eu tenho que falar que ela tem uma história curta e uma história mais longa. Eu sempre costumo falar dessa maneira, porque de fato a gente é uma empresa muito jovem. A gente está falando de 3 anos e meio desde a primeira venda. Então, é uma empresa muito jovem, né? Só que isso acontece, né, com um pouco mais do meu passado, porque chega um momento que a história da Brasil ao Cubo e a minha história, elas acabam se confundindo. E aí, para contextualizar isso, eu sempre cito, né, que a Brasil ao Cubo, ela nasceu lá no ano 2000, quando eu entrei no mercado de trabalho, no ano de 2000. Fui trabalhar na empresa do meu pai. Meu pai trabalhou durante a vida toda com uma empresa de construção metálica para pavilhões, então, fazendo sempre pavilhões metálicos, né, a parte de serralheria também, ele trabalhava muito. E aí eu entrei com 13 anos na empresa dele para auxiliar, né, tinha 13 anos na época, então era um molequinho ainda, naquela época eu podia, com 14 anos, já ser menor aprendiz, então eu passei a ser, então foi bem legal também, porque acabei adquirindo um pouco de experiência em termos de trabalho. E eu agradeço muito por aquilo que meu pai me fez. Ele colocou a trabalhar jovem, e aí eu, mesmo com 32 anos, eu acho que eu tenho uma certa experiência empresarial, e isso fez com que eu evoluísse muito. E aí, em 2005, eu fui, em paralelo ao trabalho que eu vinha exercendo, parte de auxiliar de estrutura metálica, soldador, montador de estrutura metálica de pavilhões, eu faço engenharia civil, né? E aí eu fiz engenharia civil de 2005 até 2009. E aí, em 2007, eu conheci um programa de iniciação científica na Universidade Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, aqui em Tubarão, que diz respeito a um PUIC, que era um programa de iniciação científica para que eu pudesse estudar um sistema que estava recém-chego aí no Brasil, recém sendo desenvolvido, que era o Light Steel Frame. E aí, a partir do momento que eu estudei aquilo, durante um ano, eu fui bolsista, inclusive, na universidade, eu comecei a entender que eu, lá, enquanto soldador de estrutura metálica, montador, que tinha a parte prática do negócio, de parte de estrutura metálica, também estaria ali absorvendo a parte teórica, né? E aí, em 2009, quando eu faço um trabalho de conclusão de curso, né, meu TCC tinha um tema como dimensionamento de uma residência unifamiliar em Light Steel Frame. E eu aprendi muito neste momento, porque a gente começou a entender, de fato, os materiais que são aplicados no sistema de construção a seco, né? E aí, quando eu me formo, em 2010, ali eu faço a formatura de engenharia civil, sendo já
soldador, estrutura metálica, então tendo aquele pouco de entendimento prático com a teoria, eu falo para o meu pai a questão, pô, vamos começar não só a fazer estrutura metálica de galpão, mas dá para fazer casas, outros tipos de obras de estrutura metálica, e esse é o sistema. Ele de cara aceitou, assim, em 2010, e aí 2010 até 2012 a gente começou a fazer, a gente fez 12 obras nesse sistema Light Steel Frame. A verdade é que deu tudo errado, né? Naquele momento, eu não estava preparado, talvez eu tivesse a visão e a coragem, mas a competência não estava bem explícita naquele momento para mim. Os produtos ainda não eram bem homologados, materiais, a mão de obra ainda não era bem técnica como a gente gostaria que ser. E acabou que a gente teve uma deficiência muito grande e algumas patologias, inclusive de obra, que nos trouxeram bastante prejuízo ao ponto de meu pai ter um déficit financeiro muito grande, e isso foi uma coisa que me torturou muito, né? Porque depois disso, hoje a empresa do meu pai não existe mais, em 2015 ele fechou, mas foi o momento que a empresa começou a cair algumas questões de recursos, e aí muito por culpa daquilo que eu tinha exercido, e esse sentimento de culpa ficava. Em 2012 eu conversei com meu pai, a gente alinhou que a gente não trabalharia mais com light steel frame, somente com pavilhões metálicos, e a gente deu sequência. Só que em 2013 eu vou fazer engenharia de produção, né? Porque tinha dado tudo Opa, errado, mas o sonho continuava. E aí, entendi. quando eu faço engenharia de produção, eu começo a entender que se eu conseguisse levar todo aquele processo que antes acontecia lá em loco para dentro de uma fábrica, eu tinha um controle operacional muito mais bem desenvolvido em termos de otimização de processo, de recursos. Se chovesse, a obra acontecia. E aí, de 2013 até 2016, que foi a primeira venda, foi a fase ali bem conturbada, assim. Eu tive que buscar alguns recursos, meu pai já não estava no momento interessante financeiramente falando, então, em 2015, eu consegui, isso logo depois de ter feito o protótipo, eu consegui vender a 25% da empresa para o engenheiro Michel da Corege, e ele investiu ali seus cerca de 400 mil reais, e a gente conseguiu fazer a parte de lançamento e showroom, assim. Mas teve 3 anos de prototipagem, testando o caminhão, pega, faz içamento, como é que vai se comportar a estrutura, vai trincar gesso, vidro ou não, o que precisava ser feito, até a primeira venda. Depois disso, a gente foi, em 2017, a gente acabou crescendo, entregando 17 obras, porque daí começamos a entender que fazia sentido receber seu produto pronto de fábrica, né? 2018 a gente cresceu 300%, e aí em 2019 a gente cresceu 1.200% em relação a 2018. Opa, E aí a gente começou a entender que fazia muito sentido o nosso produto, principalmente para grandes empresas, né, que gostam de receber seu produto pronto de fábrica, instalado em 1, 2 dias, como teve obras que a gente já instalou. E aí, cá estamos em 2020, nesse momento aí caótico da humanidade, mas que, graças a Deus, estamos conseguindo crescer mesmo diante desse cenário. tá. Então vamos pensar aqui, na linha do tempo, você começa a operar pelo que eu vi na linha do tempo, 16. 2016. Tá. Exatamente. 2016 é a Então, primeira venda. o conceito, então, é um conceito offside, você fazer a obra fora do canteiro. Você Exatamente. monta tudo em fábrica, transporta e fabrica tudo dentro aí do seu. Faz a Aí, obra, faz a obra fora da obra, offside mesmo. Chega lá e só monta, é isso? Transporta exatamente e. isso. Pelo fato de ter dado errado em algumas outras etapas da minha vida em termos de obra em si, principalmente lá em Steel Frame, que eu industrializava apenas um processo e depois ia lá e Isso. montava, então tinha muito parte artesanal ainda na obra, eu comecei a entender que quanto mais coisas eu trouxesse para dentro de uma fábrica, mais industrializado seria. E aí veio o conceito da construção off-site de fato, né? Uma construção que eu consiga fazer ela 100% dentro de uma fábrica em termos de produto, e aí a nosso time de engenharia também desenvolve a parte de fundação em paralelo a o que eu estou produzindo em fábrica. Então, são 3 frentes. Então, a gente consegue produzir paredes, estrutura e fundação na mesma frente. A gente não tem predecessora. Uma não depende da outra para a gente iniciar a obra. Por isso, a gente consegue ser muito assertivo com os prazos, porque são frentes que se iniciam em paralelo, né? Então, é isso que a gente faz. E aí, a gente, depois disso, feito a obra, como um grande bolo fatiado em fatias menores, desenvolvemos sistemas plug and play BR3, que são sistemas que acoplam cada modo água, elétrico, esgoto, e tudo funciona de maneira instantânea lá na obra. E aí transporta e faz instalação por meio de guindaste, depois só faz uma roupagem artesanal, aí a gente fala que é artesanal,
porque a gente gosta muito de evidenciar a arquitetura, né? Então, a gente tem que fazer com que a obra lá na ponta não se assemelhe, não pareça com uma obra que foi feita numa fábrica, para que tu não veja nenhuma emenda, tu consiga olhar assim uma parede que fique lisa o suficiente para que tu entenda que ela não foi feita numa fábrica. E aí tem essa parte artesanal, digamos assim, na obra, mas o restante é tudo off-site. Mas ela já sai da fábrica em módulos tridimensionais. São módulos tridimensionais, exato. A gente fala que é a construção modular 3D, né? E quando a gente fala isso, a gente consegue colocar 11 disciplinas do projeto dentro de um módulo. Então, a gente está falando ali que tem estrutura metálica, tem a parte de piso, revestimento cerâmico, está falando de toda a impermeabilização, instalação elétrica, água, esgoto, redes, tudo 100%. E aí a gente só deixa plugs, que são os stacks, que a gente acopla um módulo no outro para depois as coisas funcionarem de maneira instantânea. E haja luz e houve luz, assim, é uma coisa instantânea mesmo. Que a gente chegue lá e tudo funciona. Fantástico, muito, muito, muito show. Quer dizer, você leva a industrialização no seu limite, né? Porque quando a gente fala industrialização da construção, vou fazer pilares e vigas pré-fabricadas. Aí depois teve a evolução, vamos fazer o painel pré-fabricado, vamos fazer a estrutura metálica pré-fabricado. Na verdade, é uma industrialização de componentes. Você está falando a industrialização total, né? Sai o módulo tridimensional pronto e transporta e monta lá. Exatamente isso. Acho que essa leitura que você fez é muito legal, porque a construção modular em si, ela tem várias etapas, e a última das etapas dela, ela diz respeito à construção modular 3D, que é essa construção que blocos vão prontos, né, e as instalações tudo pronta para só acoplar no terreno. Aí assim a gente consegue chegar no mais alto nível de industrialização dos processos da construção civil. Tá. E aí, pelo que vamos entrar um pouquinho nos aspectos técnicos. Você falou aí nessa sua passagem, você falou em estrutura, o que você tem feito? Estrutura metálica, você usa vários materiais para fazer essa composição. Você tem uma flexibilidade para isso? Ou você já parte de alguns materiais já pré-definidos? Qual a flexibilidade que você tem em termos de sistema construtivo? Você usa metálica, usa madeira, usa concreto, usa cerâmica, usa plástico? Como é que é essa? O que você tem de repertório de materiais para poder acoplar? Então, Bob, o que acontece? Pelo fato de a gente gostar muito de arquitetura, a gente sempre levou a arquitetura junto com a nossa obra. Então, existem vários tipos de revestimentos, vários tipos de materiais que a arquitetura nos exige e a gente personaliza naquele momento para que a gente possa entregar lá, de fato, uma obra de verdade. Então, por exemplo, existem sistemas construtivos, por exemplo, paralelo ao que a gente faz aqui, que é o wood frame, para a parte de parede, a gente utilizou, na última obra que a gente utilizou aqui, a gente buscou também um parceiro como a Tec Verde, que ele fez as paredes para nós em wood frame. Outra fatia da obra, dessa mesma obra, a gente fez em light steel frame, a parte de parede. Então, a laje, a gente trabalha com uma laje seca, que é um painel masterboard, capacidade de carga de 500 quilograma por metro quadrado, com revestimento cerâmico, vinílico. Então, todos esses materiais integralizados, eles fazem com que a industrialização, de fato, aconteça, né? Então, só para deixar bem amarrado isso e detalhado, a Brasil ao Cubo não é que a gente tem caixas prontas lá e aí, em determinado momento, a gente pega ele e faz uma adaptação para fazer uma obra. Não, a gente não faz isso. A Brasil ao Cubo é uma empresa que do zero, com engenharia e arquitetura para isso. A gente costuma dizer que a gente modulariza o projeto arquitetônico do cliente, ou seja, fatia o projeto arquitetônico do cliente inicial, aí faz todos os processos de elétrico, hidráulico, estrutural, dimensiona para isso, né, tendo dimensionamento, uma engenharia por trás. Se eu precisar vencer um vão de 15 metros do módulo, o perfil que eu vou dimensionar vai ter uma engenharia por trás. Eu vou dimensionar para isso. Então, aí, legal. O que eu estou fazendo? Personalizando a obra. Gostei do conceito, modulariza o projeto, né? Utilizando uma diversidade de sistemas construtivos, obviamente todos baseados na construção seca, né? Claro, senão... Muito legal esse conceito. Modulariza o projeto, personaliza, né? E só um detalhe, e esses projetos, você recebe um arquitetônico e os projetos
complementares você faz aí dentro da Brasil Cuba, é isso? Veja bem, a gente tem um núcleo técnico de engenharia e arquitetura, que são cerca de 30 profissionais. Então, o que ocorre? A partir do momento que a gente tem uma demanda, ou seja, um cliente nos manda um projeto arquitetônico, vai para um setor de arquitetura, que ele vai modularizar, ou seja, fatiar essa obra. Em seguida, Perfeito. O que a gente faz? A gente faz um amarrado com o cliente em termos de explicação daquilo que a gente vai fazer na obra em termos de fatias. O teu projeto arquitetônico vai se transformar nisso, nisso e nisso. E aí a gente apresenta uma proposta técnica e comercial. A partir do momento que ele, ok, pode fazer, aí cai no nosso setor de engenharia, que a gente vai compilar algumas informações em termos de elétrica, hidráulica, quais são os pontos, ar-condicionado. E o maior desafio disso tudo, Bob, só para te entender, pelo fato de a gente construir a obra inteira aqui dentro de uma fábrica e depois transportar e ter que funcionar tudo, o próprio projeto elétrico ou projeto sanitário, ele não pode ser um conglomerado inteiro interligado. Ele tem que ser tudo fatias, cada bloco fatiado, para depois eu só plugar e tudo funcionar de maneira instantânea. Então, esse é o grande desafio da Brasil Cuba, mas é isso que a gente melhor sabe fazer. E aí o projeto estrutural também é feito por você? Sim, 100% Brasil Cuba. Então, você tem uma área de arquitetura que faz esse fatiamento, a cliente aprova e você joga para a sua área de engenharia, que estão todos os complementares aí. Pô, tá sensacional. Eventualmente, a gente acaba subcontratando alguns projetos, mas a grande maioria é Brasil Cuba, dependendo da demanda e tal. Inclusive... A engenharia está aí dentro, né? O núcleo de engenharia todo está aí. Pô, fantástico. Engenharia pura. O bacana disso tudo é que agora, por exemplo, a gente está num projeto de um edifício de múltiplos andares, são 6 pavimentos. Engenharia da estrutura metálica, a gente contratou um brilhante escritório de engenharia para a parte de estrutura metálica, para ver uma questão também de double check, para checar essa estrutura junto com a nossa, né? Isso a gente fez. Mas o legal disso tudo é que a gente vai entregar aí o primeiro prédio, de fato, feito dentro de uma fábrica, né? Então, a gente quer fazer isso em 70 dias. Um prédio de 6 andares. Então, agora a gente começa a ter um upgrade do nosso produto em termos de múltiplos andares também. Opa, então agora vamos lá. Agora já entendemos o conceito, que é a construção off-site, entendemos os materiais, entendemos como se trabalha em projeto. Agora vamos pegar essa questão da tipologia, né? Como é que você começou? Você falou de 2016, 2016, 2017. Quais foram os seus primeiros clientes? Se você não quiser falar o nome do cliente, não tem problema. Tranquilo. Estou mais interessado assim na tipologia, porque agora você falou que está em 6 andares já. Eu acompanhei aqui a construção do hospital que você fez. Quero chegar lá, na linha do tempo. Que tipologia você começou? Né, porque isso tem um grau de complexidade. Você vai estar falando em 6 andares, a complexidade é maior do que fazer um térreo. Como é que foi, na linha do tempo, o grau de complexidade que você foi trabalhando? Começou com térreo? Sim. O que ocorreu? Vamos lá, quantidade, tamanho de obra e tipologia. Bom, a Brasil Cuba ela nasceu para fazer residências modulares. A gente entendeu que esse mercado era muito grande e naquele momento, nesse momento eu até estava sozinho, né? A parte de prototipagem era eu, quanto fundador. Então, o protótipo em si foi uma casa de 45 metros quadrados, feita em 2 módulos, e que acoplada entre si ali funcionaria. Esse protótipo a gente demorou 90 dias para fazer, mobiliado, né? Que a nossa proposta sempre foi mobiliada. E o número interessante é que esse primeiro protótipo aí, o protótipo em si, ele foi feito em 90 dias, tinha 45 metros quadrados. E hoje o nosso número de entrega é que a cada 1 dia e meio a gente consegue fazer 55 metros quadrados de obra pronta, mobiliada. Então, de 90 dias a gente trouxe para 1 dia e meio. E não mais 45, 1 dia e meio, Em 1 dia e meio a gente faz 55 metros quadrados de obra mobiliada. Isso é o nosso número. Mobiliada. 1 dia e meio, 55 metros quadrados. E você começou no residencial? A gente começou pelo residencial, acabou vendendo 3 primeiras casas ali. Depois a gente entendeu que o mercado comercial corporativo, ele era mais recorrente, tinha mais recorrência, né? Grandes franqueadoras, clientes como Movida, Ipiranga, Gerdau, Ambev, Log, Zait, eles começaram
a comprar a gente de maneira recorrente. E isso fez com que a gente enxergasse esse mercado e focasse, porque é onde a gente enxergou o oceano azul para o nosso produto. Com certeza. Entretanto, a gente deixou em stand-by essa questão das residências, porque a gente sabe que é um grande mercado, né? E agora, Sim. no segundo semestre de 2020, a gente vai lançar a linha residencial Brasil ao Cubo, que são casas de alto padrão, entregues aí, fabricação em 30 dias, e no final de semana instalar uma casa. É isso que a gente vai entregar para o mercado, com 2 casas agora em Garopaba, Santa Catarina, por exemplo. Tá, mas então deixa numa caixinha que a gente vai falar sobre isso. Mas você Tá começou no residencial e migrou, mas não foi isso que te puxou 2016, 17, 18 e 19. Foi o mercado, esse outro mercado corporativo. Tá, mas nesse mercado corporativo, qual foi a tipologia? Eram edifícios corporativos baixos, térreos? A gente fez até 3 pavimentos, que eram edifícios de escritórios, a gente também fez centro de treinamento, a gente fez universidade, fez escola, farmácia, locadora de carro, academia, são essas questões que a gente acabou absorvendo neste período. Hospitais, né? E agora, com o desenvolvimento do prédio, a gente está falando de edificação múltiplos andares. Agora, quando você fala desses corporativos, eles vão mobiliados também? Sim. Se assim o cliente exigir, eles vão mobiliados, sim. A gente absorve tudo. A gente se comporta como uma empresa de solução construtiva, entrega a solução pronta. A gente não entrega uma etapa para o cliente e deixa uma bucha lá para ele resolver depois. A gente não faz, por exemplo, a parte de estrutura e depois os subsistemas o cliente vai e resolve. Não, a gente entrega a solução 100% pronta. Inclusive mobília, se assim o cliente exigir. Ah, entendi. Mobiliado. Tá, agora vamos, então, entendi. Então, o que puxou foi bem essa questão dos corporativos, né? Vamos aprofundar agora com dados de tempo, de construção, esses 2 casos, eu não sei se o do Rio Grande do Sul já terminou. Eu vou pegar esse do Boimirim aqui, em São Paulo, que ocorreu, para a gente aprofundar um pouco. O hospital, né? Queria que você desse dados mais... alguns dados quantitativos aí, tamanho da obra, qual foi o número de leitos, quanto tempo você gastou na fábrica, tempo de montagem em fábrica, tempo de obra, para dar uma ideia para quem está nos assistindo, do potencial que tem o sistema, entendeu? Para ilustrar isso. O Ricardo mandou uma imagem, uma planta no WhatsApp, são leitos que a gente pode fazer para as pessoas, para as casas. Eu falei, não, Ricardo, isso não dá certo. Cara, vai ter hospital de campanha, vai ter as coisas, não faz sentido a pessoa comprar um leito para botar em casa. E depois? No dia seguinte, eram umas 11h40 da noite, a Juliana me mandou uma mensagem. Já ouviu o que você pode contribuir, o que a Brasil ao Cubo pode contribuir? Eu fiz contato com vários parceiros, perguntando se eles tinham algumas ideias de coisas que a gente poderia desenvolver junto. Nem tinha certeza ainda com que parte nós entraríamos, mas eu sempre soube que a Ambev poderia contribuir principalmente com a experiência de projetos que a gente tem. Então eu conversei com o Michel. E aí me casou a imagem do projeto, eu mandei para ela. Falei, Juliana, olha isso daqui, o que você acha? Ah, mas o que é isso? Falei, isso é um leito hospitalar. O que a gente pode fazer? Eu falei, pode fazer o que você quiser. Quantos? Eu falei, quantos você quiser a gente consegue fazer. Aí eu falei, Ju, o Ricardo tá levantando tudo para ficar de acordo com a Anvisa. Ela falou, tem interesse. E quando foi 2h da tarde, a gente já mandou uma planta de um hospital com leitos. Ela curtiu e aí ela mandou para cima, né? Mandou pro Duarte. Eles apresentaram o primeiro protótipo. Aí eu lembrei, assim, pô, a China construiu um hospital com 1.000 leitos para atender a população. Em menos de 10 dias. Por que a gente não pode fazer algo tão grande e tão legal quanto a China? Por que não fazer um negócio que realmente tenha de impacto na sociedade? Você topa Brasil ao Cubo? E eles falaram, topo, vamos fazer. Só que temos que construir isso em poucos dias. Falei, qual o tempo que vocês conseguem colocar 100 leitos de pé? 40 dias. 40 dias é o prazo que a gente consegue fazer. E a gente começou a construir toda a ideia de construir um hospital. Todo o escopo do projeto foi montado para ser muito ágil e conseguir entregar para a cidade de São Paulo algo
que fizesse a diferença no momento que a cidade mais precisasse, que seria o pico do contágio, né, a famosa curva, né, de número de pessoas com o Covid, esse pico seria muito próximo. Então a gente tinha que entregar alguma coisa muito boa, que fosse muito útil, mas muito rápido. E aí a gente precisava de parceiros, né? A gente conectou a Gerdau. Nós conhecemos a Brasil ao Cubo num programa de aceleração que conduzimos, visando identificar startups que contribuíssem no gap de produtividade que existe na construção no Brasil. Bom, gente, então a gente vai falar agora de um case bem interessante que a gente conseguiu absorver dentro da nossa tecnologia aqui no Brasil, que me encheu de orgulho, que mostrou para o mundo que o Brasil, sim, ele tem tecnologia também para entregar obras de tamanho e gabarito e tão curtíssimo prazo, né? É uma obra de 1.380 metros quadrados, que inicialmente a gente tinha um prazo previsto para 40 dias, a gente acabou antecipando em 7 dias, então a gente entregou essa obra em 33 dias, né? Um tempo recorde aí para a construção civil brasileira. A gente está falando de 70 módulos, então a gente fatiou esse 1.380 metros quadrados em 70 módulos, então foram 35 carretas que saíram e foram para ser instalado lá, né? Uma das particularidades ali que a gente entregou 100 leitos de enfermaria, então a gente conseguiu entregar neste prazo, inclusive com as camas, os leitos, as mobílias, né? Gases hospitalares passados dentro de cada parede, a parte de fundação, tudo a gente entregou, né? Porque a gente se comporta como uma empresa de solução construtiva, né? E o legal disso tudo é que no final do dia o que a gente entregou é uma obra de verdade, né? Não um hospital de campanha, é uma obra que a gente vai deixar um legado para a sociedade, porque segue todas as normativas que um hospital exige, aprovação em bombeiro, questão da vigilância sanitária, isso tudo aprovado, inclusive já está funcionando. Eu acho que faz mais de 15 dias que o pessoal já tem lá a ocupação com os leitos. Isso é muito bacana. E um segundo momento é que a gente está entregando agora para Porto Alegre, domingo agora, finaliza a obra, um prazo que era de 35 dias, a gente trouxe para 27 dias de finalização, um segundo hospital neste mesmo período, que também vai dar sequência aí com o processo que a prefeitura está fazendo no combate ao Covid-19 aí, né? E é uma coisa bem interessante porque comprova que quanto mais industrializado, quanto maior a biblioteca de subsistemas tiver nos meus softwares, quanto mais engajado o time, quanto mais planejado, mais rápida a obra é. Então, a gente vai bater o próprio recorde também, entregar em 27 dias no hospital. Isso é uma coisa que nos enche de orgulho e agradeço também aos nossos patrocinadores ali desse hospital, Ipiranga, Zafari, Gerdau e a própria Ambev. E é isso que eu tenho para falar sobre os hospitais. Tem mais alguma dúvida? Eu posso argumentar também. Não, eu tenho uma dúvida assim, quando você fala em 33 dias aqui em São Paulo e 27 aí no Rio Grande do Sul, isso é o prazo da montagem da obra, execução da obra. Mas eu quero saber, assim, e na fábrica, quanto tempo você demorou para... É tudo? É porque quando a gente fala, às vezes soa diferente, né? Quando a gente fala de 33 dias, a gente está falando isso. 33 dias entre projeto, fabricação, logística, montagem e finalização. Isso tudo é 33 dias. É o prazo total. Fantástico. Exatamente. Eu imaginei que os 33 dias era o prazo que você chegou com as carretas e montou lá na obra. Não, é o prazo total. O prazo total da obra. É a entrega. Exatamente. 33 dias que a gente assinou o contrato e 33 dias estava entregue a obra. Exatamente. Nossa, aí bate qualquer recorde. Fantástico. Exatamente. Projeto, fabricação na obra, pegou a carreta, transportou, montou e entregou. É que se a gente quisesse utilizar, assim, da má fé em termos de marketing que as pessoas fazem, algumas empresas fazem que eu não acho legal, por exemplo, a China construiu um hospital em 10 dias. Não, ele não construiu um hospital em 10 dias. Teve toda uma parte de fábrica. Claro. Na verdade, ele montou em 10 dias. Né? Se a gente quisesse falar isso, a gente falaria, o Brasil, a Cubo, montou um hospital em 12 dias. Mas não é isso que aconteceu. Teve toda a parte de projeto, fabricação, logística. Por isso, 33 dias. 33 dias o processo todo, do projeto, da assinatura do contrato à entrega da chave. Está aqui, ó. Pumba. Pode colocar em operação que está prontinho. Aí é bacana. E esse do Rio Grande do Sul é o mesmo tamanho que o
Ele tem um pouco menos, ele tem menos leitos, né? Porque lá a gente fez salões com menos leitos, então a sala é o mesmo tamanho, mas são menos leitos. Mas ele tem aí praticamente a mesma metragem quadrada. Então, tem as rampas de acesso também, que tem um contorno, que a gente teve um desnível muito grande entre a ala do hospital existente e a ala nova. Então, a gente tem que fazer uma rampa modular que interligou tudo ele. Então, em metragem quadrada, é praticamente a mesma coisa. Legal, fantástico. Vamos falar um pouquinho agora desse de 6 andares. O que é esse aí? Ele é comercial, residencial? O que é esse aí? É um prédio comercial, tá? Que a gente está fazendo em parceria com... o projeto a gente está fazendo em parceria com a Gerdau, então um grande player do mercado aí, estratégico também, que está enxergando de uma maneira bem plausível que a construção modular off-site Brasil ao Cubo faz sentido. Então, eles estão nos apoiando, a gente participou de um programa de aceleração com eles, a gente foi uma scale-up da Endeavor, e ali a gente se conheceu e acabou conhecendo a nossa ferramenta, né, a nossa tecnologia. Então, a gente está em parceria com eles, com os perfis, né, que sustentam esse prédio Gerdau. Então, a gente está bem focado e desenvolvendo ali com o pessoal. Tá, mas mas como é que você consegue fazer o módulo? Aí você vai fazer módulos e vai empilhar esses módulos em 6 andares, é isso? Isso, Bob. Eu vou te mandar depois, para vocês terem arquivado, como é que funcionam os encaixes, todos os encaixes dos módulos desse prédio, um videozinho, e aí vai ficar bem fácil de vocês explorarem essas informações aí. Mas é simplesmente encaixado um no outro e tudo funciona. Um Lego gigante. Encaixa um no outro, aí você tem um desafio estrutural diferente, né? Sim. Tem que trabalhar o projeto estrutural de forma diferente. Exato. Bom, interessante. Legal. Aí seria um difícil. E vai mobiliado também? Não. Sim, nesse caso, sim. É o que a gente fala. Se for a exigência do cliente, tudo certo. Vai mobiliado também. Vai mobiliado. Opa, então aí já é um outro salto, né? Outro desafio. A gente vai se consolidar como uma empresa de edificação mesmo, né? E fazer isso dentro de uma fábrica em 70 dias, todo o lead time, né? Completo, desde projeto até entrega, 70 dias, isso é incrível para a engenharia brasileira. Nesse caso, é 70 dias. 70 dias. Fantástico, fantástico. Tá? Então, beleza. Então, saímos do pá. Agora vamos visitar, eu deixei na caixinha a história do residencial. Vamos voltar para a caixinha agora lá. O que é esse projeto do residencial? Começou com o residencial, agora está voltando. O que é esse modelo? Como é que é esse modelo de negócio do residencial? Então, Bob, o que a gente entendeu? Que o nosso maior pote hoje, o oceano azul que a gente realmente está surfando, ele é no corporativo. A gente entende que a recorrência que as franqueadoras nos dão, grandes players e clientes enterprise nos consomem, é no corporativo. Mas a gente está falando de um segundo pote que a gente está começando a colocar algumas fichas, que era um pote que estava lá atrás, que foi a parte de prototipagem da Brasil ao Cubo. Então, esse pote, a gente vai começar a colocar algumas moedas para começar a entender, de fato, como é que o mercado vai se comportar isso. Então, no segundo semestre agora, a gente vai lançar 2 casas, essas 2 casas vão ficar numa orla marítima, então de frente para o mar mesmo, para a gente combater todas as questões de patologia, galvanização a fogo, que precisa em cima da estrutura metálica, prime epóxi, também tem poliuretano na estrutura para ter essa proteção marítima, né? Então, é isso que a gente está fazendo de fato. Então, a gente vai lançar essas casas agora, no segundo semestre, e vamos entender como é que o mercado vai se comportar. E provavelmente vai fazer muito sentido tu receber uma casa num final de semana para morar, né? Lógico que já vai ter a parte de fundação, parte de paisagismo, mas o guindaste vai acoplar o bloco e no final de semana aí a gente montar uma casa dessa, eu acho que vai chamar muita atenção do mercado e talvez se abra aí um mercado muito favorável para que a gente possa desenvolver um novo modelo de negócio específico para residências. Entendi. Então, aí o modelo de negócio é você, a Brasil ao Cubo, vender esta casa para o proprietário. É um cliente que tem um terreno lá, você pega e vende a casa pronta, cara. Tá aí. Essa é a ideia. Grandes loteadores também estão nos procurando para que a gente possa desenvolver algum produto, mas isso eu vou deixar um pouco em stand-by. Está focado agora em prototipagem de uma casa alto padrão. É isso que a gente quer entender como é que vai funcionar isso. Em contrapartida, a gente está fazendo alguns outros ensaios também para Minha Casa Minha Vida e com parceiros que venham nos buscar, mas não é o nosso foco hoje. Nosso foco, de fato, é a residência de alto padrão. Minha Casa Minha Vida, vocês não rodaram nada ainda? Não é um interesse nosso a curto prazo. Não tá no foco. Beleza.
Tranquilo. Então, acho que em termos de Brasil ao Cubo, acho que deu uma boa. Até algum ponto que você gostaria nessa. Navegamos em vários. Acho que ficou muito claro, né? Eu acho que é legal colocar, até porque a gente está participando agora de rodadas de investimento, a gente está começando a navegar por esse mercado de. Porque até agora a Brasil ao Cubo ela é constituída em 9 sócios, na verdade, eu mais 9, né? Eu sou o majoritário, pelo fato de ser o fundador, eu acabo tendo um pouco mais de cotas, mas eu trouxe para o meu negócio, aqui para o nosso negócio, alguns sócios que viabilizaram esse crescimento exponencial que a gente acabou tendo, porque cada ponta, cada departamento é liderado por um dono de uma empresa. E isso foi muito legal, porque eu sempre tive comigo que o empreendedor ele não cria uma empresa, ele cria um time e o time cria a empresa. E esse time que veio para me ajudar está me ajudando muito nesse crescimento e a gente está estruturando a empresa para um crescimento ainda mais exponencial, mesmo já tendo um crescimento de 1.200% ano passado, 2019, né? Mas pelo fato de ter crescido 1.200% ano passado e este ano a gente já bateu o faturamento do ano passado, já vendendo aí cerca de 100 milhões este ano e vão bater provavelmente 300 milhões de venda em 2020, num ano caótico. Isso faz com que a gente consiga entender que a Brasil ao Cubo nasceu para ser uma empresa grande um dia, né? A Brasil ao Cubo será uma Caterra brasileira, não? Não, porque o processo que eles trabalham lá é de painelização, né? A Brasil ao Cubo já é a construção modular 3D, mas talvez... Em termos de tamanho, eu digo. Olha, quem sabe, mas a Caterra é uma empresa muito legal, acho que ela recebeu o maior aporte financeiro da parte, muito forte esse aporte que eles receberam, mas assim, acredito eu que a gente vai ser um marketplace da construção civil, porque assim, hoje como a gente está trabalhando 100% terceirizado a parte de fabricação, isso é uma coisa que a gente sempre quis, que a gente fosse a parte de engenharia, logística e entrega, e o meio a gente acabou terceirizando, são grandes empresas ou empresas que adentram o nosso Parque Fabril, lógico, tendo homologações contratuais, que eles vêm aqui, exercem cada departamento, cada disciplina, e no final do dia a gente entrega. Isso faz com que a gente consiga ser muito escalável, a gente consegue replicar o nosso modelo de negócio em qualquer região do Brasil, porque a gente tem a engenharia, tem a venda, tem a logística, tem a entrega. O meio, facilmente, eu consigo ser uma montadora em qualquer região do país. Isso é legal, por isso que a gente se comporta dessa maneira, de ser a plataforma física de grandes inovações do digital, por exemplo. Entendi, nossa, interessante esse modelo, hein? Muito, muito legal. Quer dizer que toda essa operação é terceirizada. A gente entende que tem algumas fontes de receita para Brasil ao Cubo aqui. Primeiro, projeto 100% do Brasil ao Cubo, DNA nosso, não tem como tirar. Arquitetura, engenharia, comercial nosso. A fiscalização da fábrica, 100% nosso. O que a gente fez? Os primeiros funcionários que eram multidisciplinares, hoje eles são líderes de setores que são fiscais de empresas terceiras que adentram a nossa fábrica. Então, a qualidade ela é garantida por um líder Brasil ao Cubo que fiscaliza um terceiro que operacionaliza dentro do nosso Parque Fabril. Com isso, a gente ganha maior escala, a gente ganha uma produtividade absurda e consegue ser escalável. O que isso quer dizer? Que facilmente a gente consegue enviar para uma montadora em São Paulo chão e teto, as paredes separadas, e lá na ponta o acabamento por meio de fiscais da Brasil ao Cubo ser terceirizado. Então, os acabamentos, tendo a fiscalização nossa lá na ponta, e a gente consegue estar mais próximo do cliente, diminuindo assim o custo de frete. E ali a gente entrega, entendeu? E isso é a nossa estratégia de crescimento para os próximos anos. Entendi. Então, com esse modelo, você consegue montar... Tem a fábrica do Tubarão, montar uma fábrica em São Paulo, uma fábrica em Minas, uma fábrica no Nordeste, uma fábrica no Centro-Oeste, vai embora. O interessante disso, Bob, é que a gente, se tu pegar investimento em Parque Fabril, é pouco, a gente não tem máquinas. A gente tem máquinas solos. Então, o que a gente investiu? Em capacitação profissional, homologação de terceiros e engenharia. Isso que a gente investiu. Porque facilmente eu consigo replicar tudo isso em outro lugar sem muito investimento. Não sei se fui claro. E isso nos dá uma escala gigantesca. Na verdade, você é uma empresa de engenharia, né? Exatamente. No final do dia o seu DNA é uma empresa de projeto e engenharia. Projeto e engenharia. Exatamente. Né? A essência é isso aí. Fantástico. Só que lá na ponta um detalhe.
lá na ponta, na entrega para o cliente, a montagem, aí é 100% da Brasil ao Cubo. Exatamente. Isso, exatamente. Uma empresa de engenharia que entrega obra, né? Só que você tem a cadeia produtiva toda é terceirizada, você é uma empresa de engenharia de projeto, gerenciamento e montagem, né? Só que, exatamente isso. Exatamente, fantástico, muito legal. Vamos lá, então, ó. Você dá aquela amarrada final, o papo está fantástico, né? É um case de empreendedorismo, um case de inovação, é tudo que nós temos conversado na rede de construção digital. A sua jornada é uma jornada olha que fantástico, né? Foi, quebrou cabeça, errou, voltou, ficou com culpa, né? Perdeu dinheiro e tal, fez engenharia civil, fez engenharia de produção e tal, né? Fez MVP, prototipou, toda uma jornada, né? Olhando toda essa sua trajetória, né? Então, tem muita gente que vai nos assistir aqui que está assim, puta, eu quero ser o Ricardo Mateus amanhã. E você passou por mentorias, né, da Endeavor, por várias coisas aí. Assim, o que você, agora você vai ser o mentor, vai inverter o papel, né? O que você aconselharia, olhando assim, para quem vai começar um negócio, quero abrir uma jornada de empreendedorismo, quero inovar, quero começar com uma startup, etc e tal. Começar um novo negócio. Conselhos de Ricardo Mateus. Quais os pontos de atenção que o cara tem que olhar para abrir uma jornada de empreendedorismo na construção no Brasil hoje? Bom, Bob, essa é uma pergunta um pouco delicada e difícil de responder, mas eu vou tentar explorar aqui. Isso. Elenca os pontos principais a partir da sua vida. Não, tudo bem. Uma prática vivida, não precisa ser um guru teórico. Corre na sua veia, corre no seu sangue aí. Não, tá bom. Então, assim, gente, primeiramente, eu acho que o sonho tem que ser grande, né? Eu sempre tive um sonho grande. Eu sempre falo também que o maior problema não é sonhar alto e não conseguir. O maior problema é sonhar pequeno e acabar conseguindo. Então, fica bitolado naquilo, acha que era um sonho aquilo, porque o teu nível referencial ele é menor, ele é baixo. Então, assim, o que eu tenho aqui como uma dica? Tenham níveis referenciais elevados. O que é isso? A Brasil Cubo é uma empresa do sul de Santa Catarina, então a gente não está no grande centro econômico do Brasil, mas os níveis referenciais meus sempre foi muito alto, de querer ser aquelas pessoas, de querer ter aí o Caio da Tec Verde, o Bruno da Amber, o próprio Osiris Silva, fundador da Embraer, foi um cara uma referência muito grande para mim, então comecei a estudar demais. Por que aquele cara conseguiu lá na década de 60 fazer um avião no Brasil? Como assim? Como é que faz isso? Entendeu? Então essas questões, elas sempre me instigaram, né? E acho que ter níveis referenciais e sonho grande já é grande coisa. E a outra questão que eu falo é que a graduação, a arquitetura, a engenharia civil, outras graduações, ela te dá um embasamento teórico legal, mas é interessante também tu prestar atenção que existem outro cenário, outro mundo, que é o mundo do empreendedorismo. Eu acho que quando começa a enxergar que a faculdade te capacita, te treina para ser um grande engenheiro ou um grande arquiteto de uma grande construtora, ela não te ensina de que tu pode ser a grande construtora, né? E eu acho que isso cabe muito da gente querer buscar essas informações. E aí tem alguns caminhos, tem a Endeavor, comecei a estudar em 2012 pela Endeavor, canais de YouTube, site, tem algumas plataformas de empreendedorismo legal, que é bom deixar uma dica aqui, tem o meusucesso.com, uma plataforma fantástica sobre empreendedorismo, ensino empreendedor, é muito bacana também, transformou a minha vida. É mais ou menos nessa linha, assim, que eu queria deixar. Não foque necessariamente na parte técnica. Existem algumas questões técnicas que tu precisa saber, mas existe uma questão de mercado que envolve tão grande que é muito maior do que somente a parte técnica. Muito bom. Tá vendo? Olha aí, ó. Ricardo Mateus, a partir da sua jornada de empreendedorismo, jornada de sucesso, e que vai escalar cada vez mais, será, com certeza, Brasil ao Cubo estará no hall das melhores e maiores empresas da construção no Brasil. Então, já é um orgulho da nossa engenharia e será ainda mais no futuro. Fico feliz com as palavras aí de incentivo, Bob. Muito obrigado. É isso aí. Vamos que vamos. Então, estamos concluindo aqui a nossa entrevista fantástica
E vamos que vamos. Namastê. Ricardo, obrigado, hein, pelo papo agradabilíssimo, instrutivo e inspirador para quem vai nos assistir. É isso que precisamos. Jovens empreendedores, jovens empresários com um sonho grande e fazendo acontecer e fazendo com que o setor se transforme para melhor. Valeu! Valeu, gente. Muito obrigado. E como eu costumo dizer aí, nos vemos no topo. Valeu, muito obrigado. Vamos que vamos. Valeu!